Queridos, estamos na série Punindo o Inimigo e hoje chegamos à mensagem: persista em ajudar os que erram, nunca julgando ou punindo. Já aprendemos a dizer não aos apelos da carne, a viver na dependência de Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, a ganhar almas para Jesus. E hoje pela manhã finalizamos o que iniciamos na quinta: proteja e promova a unidade da igreja. E estamos entrando na semana em que João 8:7, a parte B, a nova tradução na linguagem de hoje, vai nos dar o tom para o nosso crescimento em obediência ao nosso Deus e também o que Deus espera da nossa atitude em relação àqueles que erram. Persista em ajudar os que erram, nunca julgando ou punindo. Está escrito assim em João 8:7, a parte B: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Você conhece esse texto? Os fariseus queriam pegar Jesus numa contradição, num deslize qualquer. Vez por outra, eles colocavam uma situação para confrontar Jesus com a lei. E então, eles vão se aproximar de Jesus e vão dizer assim: Senhor, esta mulher foi pega em flagrante adultério. Segundo a lei, ela deve ser apedrejada. Você já sabe que o diabo distorce a palavra de Deus. Se há uma mulher adúltera é porque existe o quê? Um homem. Mas o diabo queria testar Jesus. E ele nunca se firmou na verdade, e isso lhe é comum, porque ele é pai da mentira. Então Jesus, diante daquela pergunta, foi escrever no chão. Quem se lembra disso? Jesus começou a escrever no chão. E eles repetiram: ela deve ser apedrejada segundo a lei de Moisés, porque ela foi pega em flagrante adultério. E Jesus então fala esta frase: se alguém aqui está sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. A Bíblia afirma que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E quando Jesus perdoa e purifica os nossos pecados confessados, você e eu somos totalmente limpos, purificados. O diabo não pode nos acusar. O diabo não pode nos colocar contra a parede e nos envergonhar. Porque pecado confessado é pecado perdoado. O que Deus não quer, nem de mim, nem de você, é que nós perseveremos no pecado, perseveremos no erro. Para o cristão, errar é um acidente, literalmente. Mas nós não podemos permanecer lá, caídos no pecado, porque do pecado nós já fomos perdoados, já fomos libertos, e nós não vivemos mais segundo a nossa própria carne, mas segundo a vontade de Deus. Jesus então pergunta àqueles, ele afirma: olhem para dentro de você e vejam se vocês têm condições de condenar alguém. Que nesta noite você aprenda o princípio da compaixão, da misericórdia e da ajuda àqueles que caem, àqueles que erram. E isso pode ser lá dentro da sua casa, isso pode ser lá no seu trabalho, isso pode ser lá na faculdade, lá na escola. Você precisa estar preparado no Espírito Santo para ajudar aqueles que erram. Sabem por quê? Eu e você também erramos. Erramos ou não? Alguém já errou com você? Erga sua mão. Alguém já errou com você? Agora vejam bem, você já errou com alguém também? Então, a mensagem de hoje é para fortalecer a ideia de que eu e você precisamos perseverar ajudando aqueles
que erram. Está previsto. Nós vamos errar em algum momento. E quando nós somos misericordiosos, e quando nós temos compaixão por aqueles que erram, nós alcançamos de Deus também misericórdia e compaixão com os nossos próprios erros. Tome nota, em primeiro lugar, como ajudar quem erra. Nunca humilhe ou exponha uma pessoa que errou. Nunca faça isso. Quando você tomar ciência de alguém que pecou, alguém que errou, um tio, um pai, um avô, um amigo, não se alegre com aquele erro e não exponha, fique na sua. Tem pessoas que ao menor indício da queda de alguém, nem apura os fatos, já vai detonando e acabando com a reputação da pessoa. Quando você ouvir alguma coisa errada acerca de alguém, alguém fez alguma coisa errada, em primeiro lugar, queridos, em primeiríssimo lugar, ore. Peça a Deus misericórdia por você e por aquela pessoa que caiu. Poderia ser você. Vejam, aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Nunca exponha ninguém que errou. Se for possível, descobriu alguma coisa, vai lá, fala com ele. A Bíblia diz que se você ganhar o seu irmão, você não apenas salvou uma alma de ir para o inferno, mas também encobriu uma multidão de pecados. Não é para expor. O pecado traz vergonha, traz humilhação. Quem erra sabe que errou, e quando ela chega a essa plena consciência de que errou, ela precisa de cuidado, ela precisa que as suas feridas sejam lavadas, ela precisa de unguento, ela precisa de ajuda. Talvez você diga assim: mas pastor, ele já errou muitas vezes. E Pedro chegou a essa crise também. Pedro falou para Jesus: mas Senhor, até quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? O que Jesus respondeu? Não apenas 7, mas 70 vezes 7. Indicando a Pedro que ele deveria perdoar sempre. E a Bíblia é tão exata nisso, queridos, que ela diz assim: olha, não deixe o sol se pôr debaixo da vossa ira. Não é para você perdoar amanhã, é para você perdoar hoje, é para você ajudar hoje, é para você não humilhar e não expor a pessoa hoje. Como ajudar alguém que erra? Em segundo lugar, nunca queira ser o executor de sentença na vida de quem erra. Nunca queira ser o executor, nunca. O texto diz assim: de acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas e apedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles estavam usando a Bíblia, eles estavam usando a palavra de Deus, e a palavra de Deus que se fez carne respondeu a eles: quem estiver sem pecado, vai lá, lança. O texto vai nos dizer que, a começar pelos mais velhos, foram saindo, um a um. Nunca queiramos ser executores de sentença na vida daqueles que erram. Em terceiro lugar, como ajudar quem erra? Procure ganhar para os propósitos de Deus a pessoa que erra. Queridos, existem algumas lições que nós só vamos aprender com os nossos próprios erros. Às vezes eu e você vemos dar errado na vida de alguém. A pessoa trilhou um caminho que você sabe que deu errado. Hoje você tem uma gama de informações sobre quem vai se enveredando pelo álcool, pelo cigarro, pela maconha, depois pela cocaína. Você já sabe o que vai dar lá na frente. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, trazem prazer, trazem alegria, é gostoso, mas no final é morte, é tristeza, é derrota.
Por isso que eu e você precisamos prestar muita atenção, porque diante de situações que nos fogem o controle, diante de situações que as pessoas acabam fazendo contra nós ou contra alguém, nós podemos aproveitar da melhor maneira possível para apresentá-la um caminho de solução, de resolução, um caminho que honre a Deus. Sabem por quê, queridos? O diabo é o mais interessado com a sua queda e das pessoas que estão à sua volta. Então, quando você se vira para Deus e você então ajuda alguém que caiu, e você procura levar essa pessoa de volta para os propósitos de Deus, não apenas aquela pessoa será eternamente grata a você, como também o diabo não vai ter que dar gargalhadas no rosto do Senhor. Quando você faz aquilo que é contrário à vontade de Satanás, você está fazendo aquilo que agrada ao Senhor. E o contrário também é verdade. Todas as vezes que você se levantar para abençoar a vida de alguém que errou, ensinando-lhe o caminho, apontando o caminho certo, o inferno também vai ser envergonhado e, quem sabe, até vai se levantar como uma forte oposição a você. Deus nos ama, nos quer bem. Vejam o que está em Mateus 18, verso 15. Se o seu irmão pecar contra você, vamos juntos? Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Quando você ganha de volta o seu irmão, você alegra o céu. Quando você olha um erro e pega aquele erro e joga na internet, você está sendo um provocador de escândalo. Você está envergonhando o reino de Deus. Você não está ajudando. Às vezes, sob o pretexto de ser uma pessoa muito pura e santa, quase que sem pecado nenhum, aí você expõe o pecado e o erro dos outros. Ao invés de pegar aqui um avião, ir lá nos Estados Unidos, visitar aquela pessoa, investir na vida dela, pagar o preço por ela, para que ela possa voltar ao caminho verdadeiro, legítimo, que é a palavra. Todos nós erramos, queridos, mas em todos os nossos erros, Deus foi muito misericordioso conosco. Deus foi misericordioso com você? Foi? Foi. Dessa mesma forma devemos tratar aqueles que erram, conduzindo-os aos propósitos de Deus. Em quarto lugar, haja sempre com longanimidade com quem erra. Seja longânimo sempre com quem erra. Queridos, não há nenhuma incompatibilidade em você amar o pecador e odiar o pecado que ele pratica. Por isso você pode ser longânimo, porque Deus é longânimo. Nada justifica a sua ira contra o seu irmão porque ele errou novamente. Ele vai errar de novo, ele vai tropeçar de novo, mas pague em nome de Jesus o preço por ele. Ajude-o. Ele está caído e não você. Não caia com ele, ajude-o. Mas pastor, de novo. E quantas vezes forem necessárias, ajude, seja longânimo com os que erram. Ah, pastor, não aguento mais. Aguenta mais um pouco. Fala para o teu vizinho, aguenta mais um pouco. Vai lá, fala com ele aí. Sabe por quê que você pode aguentar mais um pouquinho o seu irmão? Porque Deus está te aguentando esses 18 anos, 30 anos, 40 anos, 70 anos, 80 anos, 105 anos. Todos os dias, sem que você peça, Ele renova a sua misericórdia. E é por isso que você não está morto. Já falei para vocês, na PIBAN só o pastor não peca. Estão rindo, né? Todos nós somos pecadores, irmãos.
Se nós reconhecemos isso e não derramamos sobre a vida do outro quando erra o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, nós estamos sendo, a exemplo dos fariseus, doutores da lei, pessoas que não merecem nenhuma atenção, nenhum louvor do céu. Mas nesta noite você vai ser louvado pelo céu. Lembra quando Jesus obedeceu? Ele disse para João assim: olha, eu permito que seja assim agora. É necessário que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia vai dizer assim: Jesus autorizou João a batizá-lo. É necessário que se cumpra toda a justiça. Quando Jesus foi batizado, o que aconteceu com os céus? Se abriram. Veio uma voz. O que essa voz disse? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo. Eu me deleito nele. Sabe por quê? Porque Jesus obedeceu à vontade do Pai. João disse para Jesus: mas Senhor, eu deveria ir a ti, e tu vens a mim. E Jesus falou para ele assim: cara, você é nota 10, seu ministério cresceu, eu me sinto honrado em ser batizado por você, João. Quem se lembra aqui do testemunho que Jesus deu de João? Dos nascidos de mulher, por mais poderosos que tenham sido, mais belos, nenhum deles pode ser comparado a João, o meu primo. Devemos ser longânimos para com os que erram. 1 Tessalonicenses 5,14. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência. Repita comigo: paciência com todos. Paciência com todos. Se a sua paciência dura 1 minuto, você não vai viver bem, você não vai viver a plenitude do que Deus tem para você. Mas se você decidir iniciar esta semana dizendo: nada vai tirar a minha paciência, quando eu for estourar, eu vou me lembrar do que o pastor Cândido falou hoje. Eu posso honrar a Deus sendo longânimo para com aqueles que erram. Eu posso agradar os céus sendo misericordioso com aqueles que caíram de novo, tropeçaram de novo. Provérbios 19:11 está escrito assim: a discrição do homem o torna longânimo, e sua glória é perdoar as injúrias. A glória, a sabedoria, a inteligência, a longanimidade é fruto de um coração rendido a Jesus e que quer ajudar aqueles que caem. Provérbios 16:32, vamos ler juntos? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Todas as vezes que você for afrontado, todas as vezes que alguém fizer algo errado contra você, insista em perdoar. Seja longânimo. Mas pastor, aí a pessoa não vai tomar vergonha. Não, primeiro Deus vai fazer você tomar vergonha. Depois Ele vai tomar a vergonha que Ele precisa. Em quinto lugar, use a oportunidade para reflexão pessoal. Você pode aprender com os erros dos outros, sem cair nos erros que os outros praticam. Observe a queda de uns, os problemas que outros enfrentaram, porque se enveredaram por caminhos tortuosos. Todos os dias, na internet, na TV, tem gente caindo por causa de poder, gente caindo por causa de dinheiro desviado. Quantos veem isso aí na TV? Deixa eu ver. Você vê isso aí todo dia? Em nome de Jesus, se a PF um dia bater lá na minha casa, não será por dinheiro desviado, não será porque eu fiz um mal a alguém ou à nação. Se for, é por causa do Evangelho de Cristo. Você deve se alegrar
como cristão, se você sofrer calúnia, difamação, se você for preso e até mesmo condenado à morte, se for por causa do Evangelho. O apóstolo Pedro vai dizer: não sofra nenhum de vós como malfeitor, porque se você é malfeitor, você tem que pagar a justiça o que você deve. Mas se por amor a Cristo você está sofrendo vitupérios, vergonhas, acusações sem nenhuma fundação ou sem nenhum fundamento, alegre-se. Eu e você podemos usar cada oportunidade para fazer uma reflexão pessoal. Vejam, quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali, de pé. Em sexto lugar, não hesite em dar a quem erra mais uma oportunidade. Quando você dá mais uma oportunidade, você está parecendo-se mais ainda com Deus. Porque Deus, Ele nos dá sempre mais uma oportunidade. Ele sempre vai estar nos dando isso. João 8:11b, pois eu também não condeno você, vá e não peque mais. Jesus nunca foi complacente com o pecado, nunca, mas com o pecador arrependido, Ele sempre disse: vai, não peques mais. Uma vez Ele curou uma pessoa e Ele encontrou depois com essa pessoa e Ele disse assim: estou vendo que você está andando, você está bem, que legal, vai, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Eu e você podemos dar às pessoas mais uma oportunidade. Você pode surpreender as pessoas quando você fizer aquilo que agrada aos céus. Pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Em último lugar, seja incansável na liberação de perdão. É assim que você pune o diabo. É assim que você pune o adversário. Porque o que ele quer é que você rompa com os seus relacionamentos. O que ele quer é que o pai nunca mais tenha contato com os filhos. O que ele quer é que o seu casamento desabe. O que ele quer é que lá na empresa você não seja um transmissor da graça e da paz de Cristo. O que o diabo quer é isso. Mas quando você é incansável na liberação de perdão, você não apenas se torna uma pessoa diferente lá no seu ambiente de trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, como você também causa um impacto profundo no céu e debaixo dessa terra. Eu e você podemos ser incansáveis. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Nós podemos ser incansáveis na liberação de perdão. Quero ler o último verso desta noite, nesta primeira celebração, Mateus 6, 12 a 13. Eu quero te convidar a ficar em pé agora, para lermos esse texto, desejando ardentemente no nosso coração que sejamos persistentes em ajudar os que erram, nunca julgando ou punindo. É assim que eu quero ler este verso. Senhor, me ajude a ajudar aqueles que erram, aqueles que cometem equívocos. Me ajude. Aí eu vou ler com vocês esse verso. Vamos juntos? Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Se você quiser ser perdoado pelo Senhor, você precisa administrar o perdão às pessoas. Se você não administra o perdão às pessoas, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Quem já leu isso aí na Bíblia? Não espere o seu coração estar em paz para perdoar. Perdão não é para quem está com o coração em paz, é para quem obedece ao Senhor. Perdão é mandamento. Perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei. Ah, pastor, está doendo muito. Perdoa agora, no outro dia você vai estar bem. Ah, mas pastor, quando melhorar essa dor que eu estou sentindo? Não vai melhorar. Essa dor que você está sentindo vai gerar mágoa, ressentimento. Esse ressentimento vai trazer a você amargura, e você, de tão amargo, vai contaminar qualquer ambiente onde você chegar. É isso que está escrito em Hebreus. Que você não se prive da graça de Deus e não deixe que nenhuma raiz de amargura tome o seu coração, contaminando e causando perturbação. Sabe aquela pessoa amarga? Quem conhece pessoas amargas? Existem pessoas, sabe o que é isso? Coração tomado por mágoa, ressentimento, enraizou, aí a pessoa não consegue. Por isso Jesus disse assim: olha, não deixe para amanhã, perdoe hoje. Procura reconciliar-te com teu irmão enquanto ele está no caminho com você, ou seja, enquanto ele está vivo. Não espere. A gente que faz muito sepultamento, a gente vê isso. As pessoas choram, pedem perdão. Já foi. Já foi. Você não sabe se você terá a próxima oportunidade no domingo que vem, se terá a próxima oportunidade amanhã ou no meio de semana. Ligue hoje para essa pessoa, mande um recado para ela, peça até o Pix dela, envia dinheiro também, faz igual a Jacó, mas não deixe passar a sua oportunidade de se reconciliar com seu irmão. A vida de Jacó foi uma bênção, mas só decolou depois do perdão do seu irmão. Ele passou uma noite toda orando e pedindo que ele fosse abençoado. Eu não vou deixar enquanto o Senhor não me abençoar. Quem se lembra disso? E ele passou a noite toda lutando com o anjo. Depois que ele foi abençoado, então ele atravessou o val de Jaboque e encontrou-se com seu irmão Esaú. Pediu perdão, se reconciliou, se abraçaram. Quem sabe hoje você não tem alguém para perdoar? Quem sabe você não tem alguém aí que está marcando o seu coração já há tantos anos? Uma vez eu conversei com uma pessoa que tinha uma inimizade há 30 anos. 30 anos. Eu falei assim: meu Deus, como é que consegue ficar 30 anos com uma inimizade? Aí depois eu descobri um casal que teve 25, talvez você tenha visto isso aí na Record algum tempo atrás. Se eu não me engano, eles tiveram 25 filhos e o marido não falava com a esposa. Imagine se falasse. Eram brigados. Tiveram mais de 25 filhos. Deus quer te receber hoje. Deus quer te receber hoje. Deus quer estabelecer novamente o relacionamento dele com você. Feche seus olhos agora. Coloque o seu coração diante do Senhor. Eu quero orar por você.